Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área. A dica rápida de hoje para você arrebentar na prova do Enem é uma reação que cai demais na prova do Enem. Fermentação. Você sabe qual é essa reação, as características dela? Vamos conversar rapidinho que eu vou te passar aqui umas dicas gerais, tá? Quando a gente fala em fermentação, gente, fermentação é uma reação já usada há muitos e muitos anos, né? Registros aí colocam que civilizações antigas já usavam as reações de fermentação, por exemplo, na fabricação de pães e outros alimentos, enfim, outros tipos de materiais. Então, a fermentação é uma reação que ela basicamente consiste na atuação de micro-organismos, se for uma fermentação biológica, para que esses micro-organismos eles se alimentem de alguma coisa, por exemplo, numa massa, eles vão se alimentar do açúcar que tem naquela massa e vão produzir um gás, vão fazer com que aquela massa fique mais aerada, fique mais fofinha, mais interessante de você comer, tá? Existem vários tipos de fermentação, gente. Fermentação alcoólica, fermentação lática, fermentação acética. Professor, qual dessas você acha que tem a maior probabilidade de cair no Enem? Fermentação alcoólica. É justamente dessa que a gente vai falar. Só que antes da gente falar sobre fermentação, eu preciso falar para você um pouquinho também sobre os fermentos, os tipos de fermento que a gente usa. Então, quando você fala em fermento, é importante a gente lembrar que existe o fermento químico e existe o fermento biológico, beleza? Fermento químico, fermento biológico. Fermento biológico, galera, fermento biológico é um micro-organismo que vai se alimentar do açúcar que tem na massa e produzir um gás. Fermento químico, galera, é uma substância que sofre decomposição por meio do aquecimento. Decomposição por meio do aquecimento é uma reação que nós chamamos de pirólise, decomposição mediante o aquecimento. Então vamos lá. Vamos supor que você esteja preparando uma massa e você use fermento químico. O fermento químico ele vai atuar principalmente quando a massa estiver assando. Durante o processo de assar a massa, aí que o fermento vai atuar. Por quê? O fermento químico, galera, ele tem a seguinte característica. Ele é constituído principalmente de bicarbonato de sódio, mas pode ser também bicarbonato de potássio, certo? O que acontece aqui, galera? Esse cara, o bicarbonato de sódio, na presença de calor, você fez lá a massa, colocou ela para assar. Na presença de calor, ele vai se decompor em carbonato de sódio, ele vai se decompor em água e CO2, que logicamente é um gás. Se a gente quiser balancear essa equação, a gente pode botar um 2 aqui no NaHCO3. Ó. Aí ficam 2 sódios, 2 carbonos, oxigênio 3 vezes 2, 6, 2 mais 1, 3, com mais 3 daqui 6, e o hidrogênio, 2 hidrogênios, 2 na água. A equação está balanceada. Fermento químico. Aquece o bicarbonato de sódio, uma reação de decomposição por aquecimento, pirólise. Você vai produzir carbonato de sódio, água e CO2. Esse CO2 formado, o que ele vai fazer na massa, galera? Ele vai tufar a massa. Ó. É o gás que faz a massa tufar. Agora, vamos falar do fermento biológico. O fermento biológico, galera, ele vai exercer a reação de fermentação antes da massa ir para o forno. Porque quando a massa vai ao forno, o calor vai matar os micro-organismos e são eles que fazem a reação de fermentação, tá? O fermento biológico, galera, ele vai fazer a fermentação alcoólica, tá? O fermento biológico vai fazer a fermentação alcoólica. Que fermentação é essa, professor? Ele vai pegar os açúcares da massa, que eu vou representar aqui por a fórmula geral C6H12O6, e ele vai transformar esses açúcares em etanol, que é o C2H5OH, e a liberação de CO2. Se quiser balancear essa equação, bota um 2 aqui, bota um 2 aqui. 4 carbonos com mais 2, 6, hidrogênio 12, ó, 5 vezes 2, 10. Aliás, tem um aqui, né? 6 vezes 2, 12. Oxigênio 4 com mais 2 daqui, ó, são 6. Equação está balanceada.
Então, na fermentação alcoólica, o que, que vocês estão vendo aqui, galera? Aqui também houve a formação de CO2. Só que o fermento biológico, você bota o fermento e espera a massa crescer para colocar ela no forno, ok? O fermento químico, não. Você coloca a massa no forno e durante o aquecimento vai rolando a decomposição da substância e ela forma CO2. Vale destacar, galera, que essa reação de fermentação, ela é muito usada, por exemplo, para você produzir álcool a partir da cana-de-açúcar, tá? Então, a cana-de-açúcar, ela é a matéria-prima para a formação do álcool. Qual é o tipo de reação que forma o álcool a partir da cana? Uma fermentação alcoólica, tá? Nessa fermentação alcoólica, você produz o álcool e, de quebra, também produz CO2. Beleza pura? Gostaram dessa dica, galera? Sabiam de tudo isso ou foi alguma coisa aqui que eu falei que foi novidade? Deixa para mim aqui nos comentários, não esquece de deixar o like. Se vocês quiserem que eu continue ao longo dessa semana com essa postagem frequente de aulas, ó, muito like e muito comentário para melhorar o engajamento do vídeo e eu trago mais material para vocês, combinado? Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá. Valeu!